Que alegria estar aqui com você para poder compartilhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 8 e o verso 32 até o verso 36. Diz assim para nós: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo, ao falar essas palavras, ele está na realidade aqui defendendo a autoridade da sua missão. E antes de nós darmos início a esse texto em específico, eu queria trabalhar com você um pouquinho o contexto desse texto. O primeiro ponto importante é que o Evangelho de João, ele foi escrito entre os anos 85 e 90 depois de Cristo, quando a igreja cristã sofria perseguição do Império Romano e enfrentava a rejeição de líderes religiosos judeus. O contexto era a escravidão espiritual disfarçada de religião. E os judeus, eles se orgulhavam por serem descendentes de Abraão, mas estavam presos em uma fé ritualista, legalista e também elitista. No Império Romano, a liberdade, na realidade, era para poucos. Entre 30% e 40% da população urbana era composta de escravizados. E os escravos podiam, sim, comprar a sua liberdade, mas isso era algo muito raro. E a religião judaica, ela prometia, sim, a salvação. Ela prometia a salvação, mas, infelizmente, a religião, ela não apresentava a libertação plena do pecado. E é nesse contexto que Jesus fala para aquele público, mas também fala para você e para mim nesse momento. Ele declara uma verdade que choca, na realidade, os líderes religiosos daquele tempo e o seu público que estava ao seu entorno. E a verdade é a seguinte: ninguém é livre a não ser que seja libertado pelo Filho. Sabe, nós vivemos em uma geração que preza pela liberdade. Liberdade de escolha, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Mas a grande realidade é que poucas pessoas compreendem de fato o que é verdadeira liberdade. E a Bíblia, ela vai apresentar para nós que a verdadeira liberdade é um presente de Cristo. E o mundo, infelizmente, nos oferece falsas liberdades que escravizam. E Jesus, em João capítulo 8, ele nos chama à verdadeira libertação. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que Jesus nos chama para uma liberdade espiritual. Os judeus achavam que eram livres, e o texto vai dizer assim, lá no verso 33, responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Então achavam eles que eram livres por serem da descendência de Abraão. E na realidade estavam presos no pecado, no seu ritualismo, no seu formalismo religioso. E Jesus então ele revela que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Mas há uma esperança, e o verso 36 diz para nós: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus é o único que pode libertar você da escravidão que você vive, você da escravidão do pecado. Sabe, amigos, há uma história na Bíblia, em Lucas capítulo 8, dos versos 26 ao verso 39, quando Jesus, ele tem contato, ele vai ao encontro de um homem de Gadara, completamente dominado por um demônio, isolado, destruído, mas quando ele se encontra com Jesus, a palavra nos diz que ele é restaurado à sanidade, à dignidade e à liberdade. E sabe o que é liberdade? Liberdade é estar livre da culpa do pecado, do vício,
da opressão, do domínio do pecado. O texto é muito claro. Em João 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que você precisa ser livre? O que tem escravizado você? Você tem sido alguém preso, escravizado por Satanás? Em Jesus, você pode encontrar plena liberdade. Na palavra também, Jesus nos ensina uma segunda lição. Jesus nos chama para uma chamada, ou nos chama para uma liberdade de propósito. De propósito. Gálatas capítulo 5, verso 1 e verso 13, diz assim para nós: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E o verso 13 vai dizer assim para nós: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes servos uns dos outros pelo amor. O texto diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não useis de liberdade para dar ocasião à carne. A expressão liberdade no texto aqui é uma referência de alguém que é independente, ou é uma independência baseada na graça de Cristo, no favor de Cristo. A expressão aqui no verso 13, não useis de liberdade para dar ocasião à carne, a expressão carne aqui é uma referência à natureza humana decaída, egoísta, maléfica. Nós somos inclinados para o mal. O mundo, na verdade, pensa que liberdade é libertinagem. Liberdade é, na verdade, fazer aquilo que você desejar, aquilo que você quiser, sem regras, sem limites, sem leis. Mas isso não é liberdade. A verdadeira liberdade está em servir por amor. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Essa liberdade que o mundo oferece é uma liberdade que se chama anarquia. Anarquia, na verdade, é uma pessoa que vive sem limites, sem leis e sem um governante na própria vida. Paulo e Silas, por exemplo, na prisão, em Atos 16, mesmo presos, fisicamente eles estavam livres no espírito, porque louvavam, porque oravam, porque cantavam e foram instrumentos de Deus, não apenas para libertarem a si mesmos, mas para libertarem as pessoas, os outros, em especial o carcereiro que ali estava. Sabe, amigo, eu queria falar ao seu coração nesse momento. Liberdade não é fazer o que você deseja. Liberdade não é fazer o que você quer, mas viver o que Deus quer, o que Deus deseja para você. O que Deus revela para você. Liberdade, ou verdadeira liberdade, ou liberdade verdadeira, é ter um propósito maior do que si mesmo. Uma terceira lição que nós aprendemos na Bíblia sobre liberdade é que Jesus nos chama para uma liberdade transformadora. 2 Coríntios 3, verso 17, verso 18, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Jesus nos chama para uma liberdade transformadora. Interessante que a expressão transformados aqui é mudança de forma, é transfigurado. E a expressão liberdade no texto nos apresenta novamente agora uma liberdade não apenas do pecado, mas uma capacidade para viver em santidade.
Interessante que o Espírito não apenas nos tira do Egito do pecado, mas ele também nos conduz a um processo de sermos parecidos com Jesus. O texto é claro em dizer que nós somos transformados de glória em glória. À medida que contemplamos a Jesus, à medida que permanecemos em Jesus, que estamos em Jesus, Ele nos conduz, o Espírito nos conduz a um processo de sermos parecidos e transformados à sua imagem e à sua semelhança. Sabe, amigo, a maior evidência de liberdade é uma vida transformada. Porque liberdade sem transformação é apenas ilusão. Essa liberdade transforma, ela nos livra da vida antiga e nos molda a imagem de Cristo. O Evangelho ele não só perdoa, ele não só salva, o Evangelho também transforma. A graça não é desculpa para continuarmos no erro ou na prática do pecado. Essa história de uma vez salvo para sempre, não existe. Nós precisamos permanecer em Cristo para permanecermos salvos, para vivermos uma novidade de vida. E sabe, hoje Jesus quer libertar você da sua antiga história, do seu passado e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Liberdade é ser, na verdade, transformado de glória em glória. E eu quero apresentar para você aqui uma linda história de John Newton. John Newton, na verdade, era um traficante de escravos. Participava de viagens terríveis, vendendo vidas humanas como mercadoria. E um dia, viajando no tráfico de seres humanos, John Newton, ele enfrenta uma terrível tempestade. A história nos conta que no meio do mar, John Newton faz uma oração a Deus, clamando por salvação. E milagrosamente ele foi salvo. E aquele momento mudou a vida de John Newton. E o interessante é que John Newton abandonou o tráfico de humanos, entregou-se a Cristo, tornou-se um pastor e compôs vários hinos, e um deles ficou famoso: Amazing Grace, maravilhosa graça. E essa canção resume a sua experiência com a liberdade verdadeira. E parte da música vai dizer assim: eu estava perdido e fui achado. Era cego e agora vejo. E você? Você também precisa experimentar essa graça transformadora. Você pode ser livre como o gadareno, você pode ser livre como Paulo, como Silas, que estavam na prisão, e como John Newton, ao enfrentar aquela grande tempestade. Se você deseja essa liberdade que Jesus oferece para você, coloque-se em pé nesse momento, porque hoje o Filho de Deus quer libertar você. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque Jesus Cristo nos liberta do pecado. Somos transformados de glória em glória. À medida que somos que contemplamos a Cristo, somos transformados pelo seu poder e pela sua graça. Se estamos presos, se somos escravos, só Jesus pode nos libertar. Só em Jesus encontramos a verdadeira liberdade. Não a liberdade que o mundo nos oferece. Não a liberdade que esse mundo oferece, que nos torna cada vez mais escravos das coisas desse mundo. Cristo, de fato, nos torna livres. Em nome de Jesus. Amém.